E se o que está tirando o seu sono não for o problema, mas a sua necessidade de entender tudo antes de descansar? Já percebeu como a nossa mente insiste em buscar respostas, explicações, garantias, como se a paz só pudesse chegar depois que tudo estivesse resolvido? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma situação que não faz sentido, uma espera que parece longa demais, uma oração que ainda não teve resposta clara. E no meio disso tudo, o coração fica inquieto, os pensamentos aceleram e a fé começa a lutar contra a ansiedade. Mas e se eu te disser que existe um lugar espiritual onde você pode descansar mesmo sem ter todas as respostas? Um lugar onde a paz de Deus não depende da lógica, nem das circunstâncias, nem do que você consegue enxergar. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um conselho bonito, é uma ordem espiritual no meio do caos. É como se Deus estivesse dizendo: pare de tentar controlar o que está fora das suas mãos e permita que eu seja Deus naquilo que você não entende. Quantas vezes você já tentou montar o quebra-cabeça da sua própria vida, peça por peça, tentando prever o amanhã, tentando evitar qualquer dor, qualquer surpresa? Só que quanto mais você tenta entender tudo, mais cansado você fica. E talvez o cansaço que você sente hoje não seja físico, seja espiritual. É o peso de querer respostas antes do tempo, de querer clareza antes da hora, de querer ver o caminho inteiro antes de dar o próximo passo. Descansar em Deus não é desistir, não é ignorar a realidade, é escolher confiar quando a mente quer entrar em guerra, é decidir que a soberania de Deus é maior do que a sua necessidade de controle. E isso mexe com a nossa fé de um jeito profundo, porque nos coloca em um lugar vulnerável, o lugar de quem confia mesmo sem entender. E é exatamente aí que começa algo que muita gente nunca experimentou. Imagina uma criança pequena atravessando uma ponte muito alta. Ela olha para baixo e vê o rio correndo, sente o vento bater no rosto, ouve o barulho da água. E tudo dentro dela diz que aquilo é perigoso. Mas ela está segurando a mão do pai. Ela não entende a estrutura da ponte, não sabe como ela foi construída, não conhece os cálculos que a sustentam. Ainda assim, ela anda. Não porque entendeu tudo, mas porque confia em quem está conduzindo. Agora traz essa imagem para a sua vida espiritual. Quantas vezes você está exatamente assim, no meio de uma travessia que parece alta demais, instável demais, incerta demais? Você olha para baixo e vê os problemas, as contas, os diagnósticos, as decisões, o futuro que ainda não aconteceu. A mente tenta calcular cada cenário possível. A ansiedade quer assumir o controle, mas a palavra de Deus ecoa como uma voz firme: aquietai-vos. É como se o Senhor estivesse dizendo: você não precisa entender a ponte, só precisa continuar segurando minha mão. Descansar em Deus é isso, é caminhar mesmo sem ter todas as respostas. É confiar na soberania divina quando a lógica não coopera. É permitir que a fé seja maior do que o medo do desconhecido. Porque a verdade é que o nosso coração quer garantias visíveis, mas o reino de Deus funciona pela confiança invisível. E talvez o que esteja roubando sua paz hoje não seja o problema em si, mas o hábito de olhar para o abismo, em vez de olhar para a mão que te sustenta. E aqui está a imagem que precisa ficar gravada em você. Não é a ponte que mantém você seguro, é quem segura você sobre a ponte. Não é o entendimento que sustenta a sua vida, é a presença de Deus. Enquanto você tenta entender todos os detalhes, Ele está simplesmente pedindo uma coisa: aquiete o coração e confie, porque quando você para de lutar para controlar tudo, algo começa a mudar por dentro. E é exatamente aí que acontece a virada que quase ninguém percebe de imediato. E é exatamente aqui que acontece a grande troca que transforma o coração sem que ninguém perceba de fora. Porque descansar em Deus não é ignorar o problema, não é fingir que está tudo bem, não é viver numa espiritualidade superficial. Descansar é fazer um movimento invisível, mas profundamente poderoso.
É pegar aquilo que está pesando dentro de você, a ansiedade, o medo, a dúvida, a necessidade de entender tudo, e entregar nas mãos do Senhor em oração sincera. Percebe como isso muda tudo? Enquanto você tenta carregar sozinho, o peso aumenta. Enquanto você tenta controlar cada detalhe do futuro, a mente se agita ainda mais. Mas quando você decide confiar, quando você escolhe aquietar a alma diante da presença de Deus, acontece uma troca espiritual. Você entrega o controle e recebe paz. Você entrega a pressa e recebe segurança. Você entrega o medo do amanhã e recebe a certeza de que Ele continua sendo Deus. E talvez você esteja pensando, mas eu já orei e ainda me sinto inquieto. Só que descansar não é uma oração rápida e depois voltar correndo para o desespero. É permanecer. É voltar a confiar toda vez que a ansiedade tenta retornar. É repetir dentro de si: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio. Essa é a espiritualidade madura. Essa é a fé que silencia a alma. Essa é a oração que não exige explicação, mas pede presença. Quando você pede paz, Deus não te dá necessariamente respostas imediatas. Ele te dá algo maior. Ele te dá a própria presença. E a presença dele é suficiente para sustentar seu coração, mesmo no meio da incerteza. Aquietar-se não é passividade, é confiança ativa. É escolher fé quando a lógica quer dominar. É decidir descansar, mesmo quando o cenário ainda não mudou. E é justamente nesse ponto que muita gente trava, porque quer a solução antes da confiança, quer o milagre antes da entrega, quer entender antes de obedecer. Mas a ordem do reino é diferente. Primeiro você entrega, depois você experimenta a paz que excede todo o entendimento. E quando essa paz começa a guardar o seu coração, você percebe que algo dentro de você está sendo transformado de uma forma muito mais profunda do que imaginava. Talvez você pense que isso é bonito na teoria, mas difícil na prática. Então deixa eu te levar para uma cena bíblica que transforma essa verdade em algo real, palpável, humano. Quando o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, no Salmo 46, o contexto não era de calmaria, era de caos, era guerra, era ameaça, era instabilidade. Não era um cenário confortável, era exatamente o tipo de momento em que o coração dispara e a mente quer entender tudo ao mesmo tempo. O povo estava cercado por incertezas. O mundo ao redor parecia desmoronar. E mesmo assim, no meio do barulho, Deus libera uma ordem que parece contraintuitiva. Aquietem-se. Não é corram mais, não é descubram a solução, não é controlem o que está acontecendo. É aquietem-se. Como se ele estivesse dizendo: parem de tentar sustentar o que só eu posso sustentar. Percebe como isso fala diretamente com a nossa vida hoje? Porque quando você está passando por um momento em que não entende o que está acontecendo, uma crise, uma perda, uma resposta que não vem, a sua tendência natural é buscar explicação imediata. Você quer respostas claras, quer sinais, quer garantias. Mas o convite de Deus continua o mesmo: aquietai-vos. E talvez a parte mais profunda disso tudo seja entender que o sabei que eu sou Deus vem depois do aquietar-se. Primeiro você silencia a alma, depois você reconhece quem Ele é. Primeiro você solta o controle, depois você percebe que Ele nunca perdeu o controle. Essa é a virada espiritual que transforma o texto em vida. A mesma verdade que sustentou o povo em meio à guerra é a que pode sustentar você hoje, no meio da ansiedade, do medo do futuro, da necessidade de entender tudo. A palavra não é apenas uma frase bonita para compartilhar. Ela é um convite para viver uma fé prática, uma confiança real, um descanso consciente, mesmo quando a explicação ainda não chegou. E quando você começa a aplicar isso no seu cotidiano, no silêncio do quarto, na oração sincera, na decisão de confiar mesmo sem entender, algo dentro de você começa a mudar.
Não é que as circunstâncias desaparecem de imediato. É que o seu coração passa a ser guardado por uma presença maior do que qualquer problema. E é justamente aqui que muita gente ainda se bloqueia, porque acredita que precisa sentir algo extraordinário para saber que está descansando em Deus. Agora deixa eu tocar em algo que talvez esteja travando você sem que perceba. Existe uma crença silenciosa que impede muitas pessoas de descansar em Deus. A ideia de que a oração precisa ser complicada, longa ou perfeita para funcionar. Como se você precisasse usar as palavras certas, o tom certo, o momento ideal. Como se Deus só escutasse quando tudo estivesse organizado por dentro. Mas olha que curioso. O próprio convite de Salmos 46:10 começa com algo simples. Aquietai-vos. Não diz, expliquem tudo para mim. Não diz, provem sua fé. Não diz, entendam o plano inteiro. Diz apenas, aquietem-se. Isso já é oração. Esse ato de parar, respirar e reconhecer que Ele é Deus já é uma entrega espiritual poderosa. Talvez você esteja esperando sentir uma paz sobrenatural imediata, uma experiência intensa, algo extraordinário. E por não sentir isso, acha que não está descansando em Deus da forma correta. Mas a verdade é mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda. Oração não é performance, oração é relacionamento, é confiança diária, é um sussurro sincero no meio do caos. Às vezes, descansar em Deus é só dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. É só fechar os olhos por alguns segundos e entregar aquilo que você não consegue resolver. É admitir sua limitação e permitir que a presença de Deus faça o que você não pode fazer. Isso não exige eloquência, exige entrega. E aqui está a virada espiritual que muita gente precisa ouvir hoje. Você não precisa entender tudo para confiar. Você não precisa controlar o amanhã para experimentar paz hoje. A fé cristã não é construída sobre explicações completas, mas sobre confiança contínua. E essa confiança começa em algo tão simples quanto uma oração honesta. Talvez você tenha aprendido que precisa ter todas as respostas para descansar. Mas o Evangelho nos ensina exatamente o contrário. O descanso vem quando você aceita que não tem todas as respostas. E tudo bem. Porque Deus continua sendo Deus mesmo quando você não compreende o cenário inteiro. E quando essa verdade entra no coração, algo muda. A ansiedade começa a perder força. O medo do desconhecido já não tem o mesmo peso. A alma começa a se aquietar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você decidiu confiar. E essa decisão, por menor que pareça, é um movimento espiritual gigantesco. Só que ainda existe um passo mais profundo nisso tudo. Algo que transforma essa compreensão em prática viva, em experiência real, em encontro com Deus no aqui e agora. Agora eu quero que você faça uma coisa bem simples, bem íntima. Não precisa fingir força, não precisa explicar nada bonito. Só vem comigo. Se você puder, respira devagar, solta o ar. E enquanto você me acompanha, deixa essa oração ser o seu lugar seguro por alguns instantes. Porque descansar em Deus não é entender tudo, é se aquietar por dentro, é entregar o que pesa, é confiar mesmo quando a mente tenta correr na frente. Então, do seu jeito, bem baixinho aí onde você está, repete comigo, Senhor Deus, eu me aquieto na tua presença. E se o coração estiver acelerado, se a cabeça estiver cheia, você pode falar com sinceridade. Pai, eu não entendo tudo, mas eu sei que o Senhor é Deus. Agora fala isso como quem coloca um peso no chão. Eu entrego nas tuas mãos o que eu não consigo carregar. E eu sei. Tem dias em que a ansiedade não é só um pensamento, ela vira um aperto no peito, uma inquietação no corpo, uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Então diz para ele sem medo, Senhor, acalma meu coração. E se vier aquela vontade de controlar, de prever, de resolver, você declara, eu escolho confiar. Mais uma vez, com firmeza e carinho, eu escolho confiar. Porque a fé não é um sentimento perfeito,
É uma decisão no meio do barulho. Agora, como está escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então repete, eu me aquieto e eu reconheço, o Senhor é Deus. E como quem abre as mãos, diga, eu devolvo ao Senhor o que é teu. E se você não souber nem nomear o que está doendo, tudo bem. Fala assim mesmo, Deus, o Senhor conhece o que eu não consigo explicar. E deixa essa frase entrar fundo. O Senhor me vê. Repete, o Senhor me vê. E completa, e o Senhor cuida de mim. Agora apresenta seu dia do jeitinho que ele está, sem maquiagem. Senhor, entra no meu hoje. E se você estiver cansado por dentro, diga, renova minhas forças. Se você estiver confuso, diga, me dá direção. Se você estiver com medo, diga, me dá coragem. E se você estiver tentando entender tudo, diga com mansidão, eu descanso em ti, mesmo sem entender. Porque o descanso espiritual começa quando a gente para de lutar sozinho. E agora, só mais um passo, bem simples. Imagine sua mente como um quarto com luz acesa a noite inteira. E você, com a mão na maçaneta, dizendo, em nome de Jesus, eu apago essa luz. Repete comigo, eu apago a luz da ansiedade. Eu apago a luz do medo. Eu apago a luz do controle. E acende outra luz, a única que realmente traz paz. Eu acendo a presença de Deus. Eu acendo a confiança. Eu acendo o descanso. Sente como muda por dentro quando você troca a pressa pela presença? Só que eu quero te conduzir para algo ainda mais forte. Porque tem palavras que, quando você declara, elas não só acalmam, elas guardam o coração, elas levantam a alma, elas reposicionam sua fé no centro. E é aí que a gente entra nas declarações com mais energia, do jeito que segura a retenção e mexe com o espírito. Agora eu quero que você faça uma coisa bem simples, bem íntima. Não precisa fingir força, não precisa explicar nada bonito. Só vem comigo. Se você puder, respira devagar, solta o ar. E enquanto você me acompanha, deixa essa oração ser o seu lugar seguro por alguns instantes. Porque descansar em Deus não é entender tudo, é se aquietar por dentro, é entregar o que pesa, é confiar mesmo quando a mente tenta correr na frente. Então, do seu jeito bem baixinho aí onde você está, repete comigo, Senhor Deus, eu me aquieto na tua presença. E se o coração estiver acelerado, se a cabeça estiver cheia, você pode falar com sinceridade. Pai, eu não entendo tudo, mas eu sei que o Senhor é Deus. Agora fala isso como quem coloca um peso no chão. Eu entrego nas tuas mãos o que eu não consigo carregar. E eu sei, tem dias em que a ansiedade não é só um pensamento. Ela vira um aperto no peito, uma inquietação no corpo, uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Então diz para ele sem medo, Senhor, acalma meu coração. E se vier aquela vontade de controlar, de prever, de resolver, você declara, eu escolho confiar. Mais uma vez, com firmeza e carinho, eu escolho confiar. Porque a fé não é um sentimento perfeito, é uma decisão no meio do barulho. Agora, como está escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então repete, eu me aquieto e eu reconheço, o Senhor é Deus. E como quem abre as mãos, diga, eu devolvo ao Senhor o que é teu. E se você não souber nem nomear o que está doendo, tudo bem. Fala assim mesmo, Deus, o Senhor conhece o que eu não consigo explicar. E deixa essa frase entrar fundo. O Senhor me vê. Repete, o Senhor me vê. E completa, e o Senhor cuida de mim. Agora apresenta seu dia, do jeitinho que ele está, sem maquiagem. Senhor, entra no meu hoje. E se você estiver cansado por dentro, diga, renova minhas forças. Se você estiver confuso, diga, me dá a direção. Se você estiver com medo, diga, me dá coragem. E se você estiver tentando entender tudo, diga com mansidão, eu descanso em ti, mesmo sem entender. Porque o descanso espiritual começa quando a gente para de lutar sozinho. E agora, só mais um passo, bem simples. Imagine sua mente como um quarto com luz acesa a noite inteira. E você, com a mão na maçaneta, dizendo, em nome de Jesus,
Eu apago essa luz. Repete comigo. Eu apago a luz da ansiedade. Eu apago a luz do medo. Eu apago a luz do controle e acende outra luz, a única que realmente traz paz. Eu acendo a presença de Deus. Eu acendo a confiança. Eu acendo o descanso. Sente como muda por dentro quando você troca a pressa pela presença? Só que eu quero te conduzir para algo ainda mais forte, porque tem palavras que, quando você declara, elas não só acalmam, elas guardam o coração, elas levantam a alma, elas reposicionam sua fé no centro. E é aí que a gente entra nas declarações com mais energia, do jeito que segura a retenção e mexe com o espírito. Agora, eu quero que você faça isso com mais força. Não força de gritar, mas força de espírito. Força de quem decidiu parar de ser arrastado pela ansiedade e pela confusão. Porque tem uma hora em que a gente não explica, a gente declara. Tem uma hora em que a mente quer dominar, mas a fé assume o volante, e é aqui que o descanso em Deus deixa de ser uma ideia bonita e vira uma postura. Eu me aquieto e eu sei quem Deus é. Então vem comigo de novo no seu ritmo, mas com firmeza. Repete: em nome de Jesus, eu rejeito a inquietação que tenta governar meu coração. Repete mais uma vez, como quem fecha uma porta. Eu rejeito a inquietação. E agora declara: eu escolho a paz que vem de Deus. Porque a paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Diz assim: eu não vou ser refém do que eu não entendo. Tem muita gente que só descansa quando entende tudo, quando tem controle, quando tem garantia. Mas hoje você vai quebrar esse padrão. Declara: mesmo sem entender, eu confio. De novo: mesmo sem entender, eu confio. E se a mente vier com 1000 perguntas, você responde com uma certeza: Deus continua sendo Deus. Agora coloca o corpo nisso também. Porque tem gente que ama a Deus, mas o corpo está em alerta o tempo inteiro, como se estivesse em guerra. Então declara: meu corpo se alinha com a paz de Deus. Repete: meu coração se aquieta, minha respiração se acalma, minha mente desacelera. E não é por técnica, é por presença. Diga: a presença do Senhor é meu descanso. Agora, com autoridade, fala: toda ansiedade que não veio de Deus, eu entrego agora. E quando você entrega, você não pega de volta daqui a 5 minutos. Declara: eu entrego e eu não pego de volta. Repete: eu entrego e eu não pego de volta. E completa: eu descanso em Deus sem precisar entender tudo. Porque isso é maturidade espiritual. Confiar antes de ver. E eu quero que você faça uma declaração que muda o clima dentro de você. Hoje, eu não vou correr por dentro. Tem gente que está sentado por fora, mas por dentro está correndo, tropeçando, antecipando tragédias. Então diz com firmeza: eu não vou correr por dentro. E agora, eu me aquieto, eu respiro, eu confio. Parece simples, mas é poderoso, porque você está treinando sua alma a obedecer a Deus e não ao medo. Declara também: o que eu não consigo resolver, Deus consegue sustentar. Repete: Deus me sustenta. E se você estiver no limite, no cansaço, sem explicação, sem resposta, diz assim: eu não vou desabar, eu vou me apoiar no Senhor. Porque descansar em Deus não é fraqueza, é rendição. É dizer: Pai, eu não consigo, então eu me encosto em Ti. Agora, como está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então declara com o coração inteiro: eu me aquieto e eu sei que Ele cuida, eu sei que Ele vê, eu sei que Ele governa, eu sei que Ele abre caminho onde eu não enxergo. E quando a mente tentar gritar: e se? Você responde: Deus já está no meu amanhã. Repete: Deus já está no meu amanhã. E completa: eu posso descansar hoje. E só mais uma declaração bem direta, como uma chave virando: eu não preciso entender para obedecer. Eu não preciso ver para confiar. Eu não preciso controlar para descansar. E quando você fala isso, algo se rearruma por dentro.
como se Deus estivesse colocando ordem no seu interior, como se Ele estivesse reduzindo o barulho e aumentando a presença. E é exatamente aí que a gente vai para o próximo passo. Porque agora eu quero transformar isso em atitudes simples, micro-hábitos espirituais, coisas pequenas que você faz no dia a dia e que blindam sua mente e seu coração. Agora eu quero trazer isso para a vida real, para o seu dia comum, do jeito que ele é, porque descansar em Deus não pode ficar só no momento bonito da oração. Tem que virar prática, tem que virar caminho. Tem que virar hábito pequeno que, sem você perceber, vai silenciando a mente e aquietando o coração ao longo do dia. E eu vou te falar de um jeito simples, bem do nosso jeito. Micro-hábitos espirituais. Coisas pequenas, mas com poder de quebrar o ciclo da ansiedade e da pressa por controle. O primeiro micro-hábito começa antes mesmo de você entender o que está sentindo. Sabe quando o coração já acorda acelerado e a mente já começa a listar problemas? Nesse exato momento, você não debate com os pensamentos, você não tenta resolver tudo na cabeça. Você só faz uma troca rápida, mão no peito, respiração mais lenta e uma frase curta de fé. Algo como, Senhor, eu me aquieto. Simples assim. Porque quando você diz eu me aquieto, você está dizendo para o seu corpo e para a sua alma, quem governa aqui é Deus, não o medo. E isso, repetido todos os dias, vai virando um lugar seguro dentro de você. Depois, ao longo do dia, vem um micro-hábito que muda tudo. O minuto do descarrego. 1 minuto mesmo, sem drama. Você para onde estiver, no banheiro, no carro, na cozinha, e faz uma oração de entrega bem direta do tipo, Pai, eu entrego o que eu não controlo. É aqui que 1 Pedro 5,7 vira vida, porque você lança sobre ele a ansiedade antes que ela cresça e vire pânico. Não espera a crise virar avalanche. Você descarrega antes, e a sua alma vai aprendendo que não precisa entrar em modo sobrevivência o tempo todo. Agora, tem um terceiro micro-hábito que parece pequeno, mas é extremamente profético. Trocar a pergunta por quê pela pergunta para quê. Quando você não entende tudo, a mente quer explicação, quer motivo, quer causa. Só que isso muitas vezes só alimenta a confusão. Então você treina seu espírito a dizer, Senhor, me mostra o próximo passo, não a explicação completa. Porque descansar em Deus sem entender tudo é caminhar com luz suficiente para o passo de hoje. E isso te livra daquela prisão de querer resolver o amanhã inteiro na cabeça, como se Mateus 6,34 não existisse. E aqui vai outro micro-hábito que eu amo, porque ele é simples e poderoso. Toda vez que você perceber que está correndo por dentro, você escolhe um versículo-chave e repete como âncora. Não é repetição vazia, é alinhamento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você fala isso baixinho, mas fala com intenção. Porque a palavra é como se fosse um freio suave na sua mente. É como se Deus dissesse, volta para mim. E você volta. Não perfeito, mas volta. E tem mais um hábito que vai te ajudar demais. Principalmente se você é do tipo que deita e a mente não desliga. Antes de dormir, você faz uma oração de encerramento, como quem fecha portas abertas. Você não vai revisar o dia inteiro com culpa, nem planejar o mês inteiro com medo. Você só diz, Pai, eu entrego o que ficou pendente. Eu não vou carregar isso para a cama. E aí você completa com algo bem íntimo. Guarda minha mente, guarda meu coração, eu descanso em ti. E olha como isso conversa com Filipenses 4:7. A paz de Deus guardando o coração e a mente como sentinela, como proteção. E se vier aquele pensamento insistente, como um barulho que não para, você não briga, você não se desespera. Você responde com um microato de fé. Eu ouvi, mas eu não aceito. E redireciona. Eu escolho confiar. Porque descansar em Deus também é escolher onde a sua atenção mora. Tem pensamentos que batem na porta, mas você não precisa convidar para entrar. Percebe como tudo isso é muito prático?
Não depende de cenário perfeito, não depende de entender tudo, não depende de estar bem. Depende de voltar, de novo e de novo, para o lugar do aquietamento. E quando esses micro-hábitos começam a se repetir, você vai notar algo por dentro. O barulho diminui, a pressa perde força, a ansiedade deixa de mandar. E a presença de Deus vira o seu ponto de equilíbrio. E é exatamente aqui que eu quero te levar para o próximo passo. Porque não é só sobre você vencer sozinho. É sobre a gente caminhar junto como comunidade, como família de fé, criando um ambiente de oração e descanso que abraça quem está no limite. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você não precisa atravessar essa fase sozinho, como se o seu cansaço fosse uma fraqueza secreta que ninguém pode ver. Não é. Muita gente que parece forte por fora, por dentro está lutando para aquietar a mente, para silenciar o medo, para respirar sem sentir o peito apertado. E é por isso que eu quero transformar esse momento num lugar de comunhão, de oração verdadeira, de paz que visita a casa, o coração e a mente. Então faz uma coisa comigo agora, bem simples, bem nossa. Se essa palavra conversou com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando direto com a sua ansiedade, comenta aqui embaixo uma frase curta, só para eu saber que você está comigo nessa caminhada. Comenta: eu me aquieto em Deus. Não é um ritual, não é para aparecer, é um marco. É você dizendo publicamente diante de Deus e de você mesmo: eu não vou viver refém do barulho. E quando você comenta, você também fortalece outras pessoas que vão ler e pensar: nossa, eu não sou o único. E se você tiver coragem, escreve também, nem que seja com poucas palavras, o que tem tirado o seu descanso. Não precisa se expor demais. Pode ser só preocupação com a família, medo do futuro, pressão financeira, saúde, pensamentos à noite, porque quando a gente nomeia a dor, a oração fica mais específica e a paz de Deus começa a guardar o coração de um jeito muito real. Eu leio os comentários, eu oro por eles. E eu sei que tem gente aqui que também ora, porque isso aqui não é só vídeo, é comunidade, é família de fé. E se você conhece alguém que está vivendo nessa corrida por dentro, alguém que não consegue descansar em Deus, alguém que vive tentando entender tudo e por isso se perde em preocupação, pega esse vídeo e compartilha. Às vezes, a resposta de oração que essa pessoa está pedindo vai chegar assim, do jeito mais simples. Uma mensagem na hora certa, uma palavra viva, um aquietai-vos entrando como luz no meio da confusão. E fica comigo, porque agora que a gente já abriu esse espaço de comunhão e entrega, eu quero te conduzir para um próximo passo ainda mais profundo. Algo que não é só um hábito, mas um ponto de virada interior, onde a fé deixa de ser só pensamento e vira descanso de verdade, mesmo sem entender tudo. Agora respira comigo, só mais uma vez, porque eu sei como é. Você escuta, aquieta, descansa, confia, mas por dentro parece que tem um motor ligado, girando sem parar. E a parte mais cansativa não é nem o problema em si. É a mente tentando prever o que pode dar errado. É o coração buscando controle. É a alma querendo entender tudo antes de soltar. Só que hoje, Deus não está te chamando para entender tudo. Ele está te chamando para voltar para Ele, para aquele lugar secreto onde a paz não depende de explicação, depende de presença. E percebe como isso muda tudo. Porque quando você decide descansar em Deus sem entender, você para de colocar a sua segurança no "e se" e começa a colocar no "Deus é". Você troca a necessidade de resposta pela certeza de cuidado. E é exatamente por isso que Salmos 46:10 não é só uma frase bonita, é uma direção espiritual. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como se o Senhor estivesse dizendo bem no seu ouvido: filho, filha, para um pouco, eu ainda estou aqui. Eu não perdi o controle. Eu não deixei de te ver. E deixa eu te falar uma coisa com carinho. O inimigo adora te manter no barulho, porque no barulho a fé vira dúvida.
No barulho, a promessa vira medo. No barulho, você tenta resolver tudo sozinho e se sente culpado por não conseguir. Mas quando você se aquieta, mesmo que por poucos segundos, você começa a ouvir de novo. Você começa a lembrar do que Deus já fez, das portas que Ele já abriu, das vezes que você achou que não ia suportar e ainda assim Ele te sustentou. E é aqui que a gente vai dar um passo ainda mais profundo, porque existe um jeito muito simples e ao mesmo tempo muito poderoso de sair da confusão mental e entrar nesse descanso real. Um caminho de oração que não é pesado, não é difícil, mas que reposiciona a alma na hora. Então não sai agora, porque no próximo bloco eu vou te levar exatamente para essa virada. Como transformar esse aquietai-vos em prática, no meio do dia, no meio da crise, no meio da noite. E quando você fizer isso do jeito certo, você vai sentir como se alguém finalmente tivesse desligado o ruído dentro de você. E é aí que a presença de Deus começa a guardar o seu coração de um modo que você não consegue explicar, só consegue viver.